Em 1909, numa terça-feira de carnaval, um jovem advogado foi morto a tiros numa emboscada no centro de São Paulo. O crime foi executado por uma ex-amante que buscava vingança após ser abandonada. O caso teve ampla repercussão na imprensa da época e se arrastou por 5 julgamentos acompanhados com enorme interesse pelo público. O historiador Boris Fausto resgata esse caso em seu mais recente livro, O Crime da Galeria de Cristal. O livro também apresenta 2 crimes da mala do começo do século XX cometidos em São Paulo. O historiador vasculhou jornais e documentos da época para narrar detalhes curiosos dos crimes e de seus autores. Como pano de fundo, forma um painel de uma São Paulo que se modernizava, palco de intensos debates a respeito de feminismo, imigração, imprensa, honra e justiça. Eu sou Marco Rodrigo Almeida e este é o podcast Ilustríssima Conversa. Com imensa honra, nós recebemos hoje aqui na Folha o historiador Boris Fausto, que acaba de lançar o livro O Crime da Galeria de Cristal e 2 crimes da mala de São Paulo. Boris, é um prazer recebê-lo aqui no jornal. Bom, sem formalismo, eu quero agradecer muito o convite de vocês e o convite do jornal, que tem tido um papel bastante importante na conjuntura atual. Boris, é mais um título da sua obra em que você se dedica ao estudo de crimes, digamos assim, um pouco anônimos, né? Envolvendo figuras que não são conhecidas, algumas figuras que até se perderam ali no passar do tempo e tal, mas que foram crimes marcantes em suas épocas, né? O que te... Até um dia teve um debate recentemente na Companhia das Letras, teve uma brincadeira ali, o Boris gosta do crime, né? Tem um interesse pelo crime. Queria retomando um pouco isso, o que te atrai tanto nesses temas, né? E que você se dedica há tantos anos já a esse estudo? Tem um mix, vamos dizer assim, de interesse acadêmico e atração pessoal. Interesse acadêmico no fato de que eu fui em busca... Depois de ter escrito outros livros mais dentro do padrão oficial, eu fui em busca de novos temas. Eu estava atraído por novos temas. E aí, quem me chamou muito a atenção foi o trabalho dos historiadores franceses e ingleses que se dedicaram, entre outras coisas, se dedicaram a análise sobre crimes específicos, história do crime, etc. Bom, esse é o lado acadêmico. Agora, por que eu escolhi isso na onda dos chamados novos objetos da história? Que são muitos, até a história dos cheiros da cozinha, dos quartos, e por aí vai. Aí eu acho que tem alguma coisa de pessoal, que seria preciso investigar com mais vagar. Não, eu imagino por quê, mas é uma atração pessoal. Eu continuo a ter interesse pela história ou pelos fatos criminosos mesmo, quando eles se revestem de uma certa especularidade, quando eles têm alguma coisa de novo para dizer. Você também gosta de ler muito romance policial? Gosta desse tipo de livro também? Eu gosto de romance policial, acho que eu fui bastante influenciado pelo romance policial e tal. Mas faz tempo que eu não leio. Agora, é curioso que muita gente, você está identificando agora, muita gente se referiu ao fato de que talvez eu fosse influenciado pelo romance policial. Eu fui, sim, influenciado não apenas no relato, como também na forma. Quer dizer, alguma coisa menos rebuscada na frase, no alongamento da frase, eu fui encontrar no romance policial. Aquelas frases curtas, os diálogos cortantes, tudo isso é uma influência forte do policial. E talvez até de um jeito de narrar, de prender a atenção do leitor, né? O senhor vai construindo um pouco, pode-se ler um pouco como se fosse um romance também, né? Acho que tem uma fusão ali entre a pesquisa histórica e tal, e um pouco técnica de romance também. Eu acho que você tem razão, do ponto de vista da técnica, é verdade. Agora, não do ponto de vista de que eu faça ficção, isso é um longo debate. Eu não passo para além da fronteira dos fatos reais e da imaginação mais calcada em fatos reais. Quer dizer, eu não invento coisas.
Não que não se possa fazer ficção, é óbvio, não tenho absolutamente nada contra isso, mas é o meu limite que é dado um pouco pela minha iniciativa, pelo meu gosto. Aproveitando a deixa, como foi a pesquisa para o livro, né? O senhor se baseou muito na imprensa da época, né? Pesquisou muito em bibliotecas, né? Queria que o senhor comentasse um pouco. Olha, eu vou me referir mais ao Crime da Galeria de Cristal, porque aí tem uma novidade, porque os dois crimes da mala, as fontes são mais ou menos as que eu sempre utilizei. No caso do crime da Galeria de Cristal, eu me interessei por essa história quando eu estava pesquisando no arquivo desorganizado do judiciário que ficava na Vila Leopoldina. Isso foi nos anos 90. E eu me interessei por esse crime, mas eu estava fazendo uma coisa com outro enfoque, que resultou no livro Crime Cotidiano. Então eu fiquei com aquela história que me interessou muito. Eu li os autos, folheei os autos a rigor rapidamente. E depois eu fiz mais uma porção de coisas. Eu não sou apenas um escritor de crime, eu não sou apenas um criminoso. Eu andei por outras veredas, por outros caminhos, etc. Mas quando eu terminei o diário, O Brilho do Bronze, e eu parei para pensar, vou escrever mais alguma coisa, não vou, de repente me veio à cabeça a história essa história da Albertina, que é a história do crime da Galeria de Cristal. Eu fui em busca do processo, aí o arquivo já tinha sido transferido da Vila Leopoldina para o Ipiranga. E o arquivo melhorou muito em organização, em estrutura em geral, mas para mim foi terrível, porque quando eu quis rever os autos do crime da Galeria de Cristal, os autos tinham desaparecido, que é outro mistério que está aí, que alguém pode ou escrever sobre ele ou localizar, fazer ficção, aí dá para fazer ficção ou localizar. Os funcionários foram muito gentis, etc., mas realmente não encontraram. Então, eu estava quase desistido por falta de fontes. Em todo caso, eu resolvi, quase que por curiosidade, eu resolvi dar uma espiada nos jornais. E fui constatar que os jornais da época transcreviam parte dos debates nos julgamentos do júri e o ambiente do julgamento do júri. Bom, então eu disse, bom, isso aqui eu não tinha. Isso aqui para mim é uma coisa nova, porque não tinha no meu livro sobre a morte do pessoal que trabalhava, os garçons, etc., no crime do restaurante chinês. Isso não existia e os processos não dão isso. Eles dão uma forma burocrática em que eles dizem: fulano tal foi julgado, não sei o que lá, foi absolvido por tantos votos contra tanto, ou qualquer coisa assim, um carimbo, assinatura e acabou-se. E os jornais não, os jornais retrataram pedaços das coisas e até introduzindo a visão do jornal nisso. Então, com isso, eu tomei impulso, e daí que o crime da Galeria de Cristal seja fundamentalmente, não é que ele não use uma ou outra coisa a mais, mas ele é fundamentalmente um trabalho baseado na imprensa. E eu gosto muito de ler jornal desde criança, então... Juntou duas paixões aí, né? Duas paixões. Só explicando um pouco para o ouvinte aqui, né? Foi um crime que aconteceu em 1909 em São Paulo, né? E teve grande repercussão na época pelas características. E a Albertina Barbosa matou a tiros e depois deu golpes na garganta de um ex-amante, né? Arthur Malheiros, com quem ela tiveram um caso 4 anos antes, né? E a Albertina cometeu esse crime em colaboração com o seu marido, né? Na época. O Bonilha. O Bonilha, né? É o caso que o senhor destaca como é o principal caso do livro, né? O senhor se dedica mais a ele. E tem muitos detalhes pelo próprio protagonismo feminino, né? Ela vestiu uma roupa branca, né? O senhor descreve, né? Quer dizer, é uma crime inusual na época, né? Principalmente deve ter sido há 100 anos. É bastante não usual na época, porque
Primeiro, é um crime feminino, é um assassinato feminino, que não é uma coisa tão rara assim, mas é uma coisa minoritária, não é? Mas muito curiosa a história, na medida em que ela faz a defesa da própria honra. E isso 4 anos depois que ela teve a história com o Malheiros, o Arthur Malheiros, que era um recém-formado, um advogado recém-formado pela Faculdade de Direito. Então, a figura dela, como ela é vista na sociedade, como ela é vista pelos julgadores, é uma coisa muito importante. E a própria figura dela, ela como pessoa, é uma pessoa que, aparentemente, sem nada, sem nenhuma nota distintiva, acaba se destacando muito, porque até ela propõe a reforma do Código Penal. Ela escreve um artigo propondo a reforma do Código Penal para enquadrar os defloradores, os que faziam atentados contra a honra das mulheres. E virou um caso, virou um debate feminista forte na época, né? A Albertina quando teve esse caso com o Arthur, eles tiveram um filho, né? Ele não quis casar com ela, a criança depois morreu, né? Toda aquela tragédia e depois, 4 anos depois, ocorreu o crime, né? Houve aquele debate, será que foi ela que mesmo que matou? O marido também teve colaboração no ato mesmo dos tiros e tal, né? Não se sabe, não tem explicação talvez, né? Ainda. Você não tem uma resposta, uma versão segura totalmente da história, mas tudo indica que quem foi a protagonista da morte foi ela. O marido foi linha auxiliar, ele foi um auxiliar, ele atuou, fez várias coisas, não? Deu revólver, foi procurar uma faca, é evidente que ele era corréu ou cúmplice e tal. E ele que identificou a vítima, o Arthur, na rua, né? O levou ao hotel onde ocorreu o crime, né? Pois é. E aí a história de como ele identificou, dizendo que tinha um negócio para propor, se ele podia subir, que ele estava ali perto, na rua 15 de Novembro, ele vinha descendo na época pela Rua de São João. O fato de que ele aceita esse convite de um desconhecido mostra bem o que era São Paulo, um pequeno fato, mas que mostra bem o que era São Paulo nesse tempo. Porque hoje você imaginar que alguém dá uma pancadinha nas tuas costas e diz, eu tenho um negócio para ele propor no hotel tal, você, no mínimo, você sai rapidamente de perto do sujeito e nem responde. É verdade, né? E nesse caso ainda tem essa questão da construção dos detalhes, né? A gente pode pensar que até ela tá usando uma roupa branca naquele dia, né? A questão da pureza, né? De se limpando a sua honra, né? E teve... Isso toda uma simbologia, né? Vamos dar as honras a quem tem. Quem sacou isso e desenvolveu um pouco isso, uma noiva a caminho do altar, ele frustrou-a desse caminho que ela desejava, então ela estava com aquela roupa, que era uma roupa branca de casamento, foi um dos jornalistas, não sei quem foi, se do Estadão, agora não me recordo. E foi, como o senhor mostra ali no livro, um caso que teve ampla repercussão, né? E foi além do assassinato em si, ter todas as características que o singularizam, também foi uma novela depois, né? Na questão dos julgamentos, né? A gente pode falar aqui ou você acha melhor não comentar o final do processo? Não vamos dar o final, né? Mas vamos dizer o seguinte, que ela foi, porque aí aumenta o interesse. Ela foi julgada 5 vezes, né? Foi um caso que se arrastou. 5 vezes, o caso foi se arrastando, um caso controvertido. Cada vez que tinha um julgamento, despertava a atenção da população de São Paulo, as sessões do júri, as salas do júri estava sempre lotada de gente. E, portanto,
A questão despertou muito interesse, mas ainda havia uma controvérsia a respeito da figura dela. Tanto que há um momento em que ela é condenada a uma forte pena de prisão, mas isso é superado. Esses crimes também deixam ver vários debates que se tinham na época, né? Além dessa questão da segurança, a vítima aceita ir ao hotel com um desconhecido, mas também aparece ali a questão do feminismo, imigração, né? O senhor também vai, por meio do crime, o senhor também vai compondo um papel ali da São Paulo no começo do século, né? Sem dúvida. Esse é o crime, aliás, que tem menos a presença do imigrante, porque é um crime, vamos dizer, brasileiro. Porque os outros crimes, os 2 crimes da mala, aí eu presto muita atenção, tenho que prestar, mas tem uma chance de desenvolver os aspectos de uma cidade que estava se transformando a ponto de ter uma maioria de estrangeiros na virada do século XIX para o século XX. Então você tem sírios e libaneses e italianos, por circunstâncias dos casos, como etnias principais nesse roteiro. E são 2 crimes também. Crime da mala é uma referência mundial até, né? Tem filmes, livros em vários países, né? Essas ocorrências. Aqui talvez tenham sido 2 dos primeiros relatados, né? E que tiveram tanta repercussão. O senhor tem especial predileção pelo primeiro, né? Pela figura do assassino, né? Que é também, como a Albertina, é um personagem. Eu queria que você comentasse um pouco sobre ele, né? É o Michel Tradi. O Michel Tradi foi o criminoso assassino de um compatriota, o Elias Fará. Ele enfiou, depois de matar o Elias, não vou entrar em detalhes, mas ele enfiou o corpo numa mala, apertou o corpo numa mala, tentou embarcar com a mala e as coisas deram errado. O que é interessante nessa história é justamente o personagem Tradi, porque ele mesmo diz, eu sou um criminoso de um crime só, eu não tenho tendências ao crime, mas ele se nega o tempo todo a dizer por que ele fez isso. Ele tem as suas razões, mas ele diz, acho que no diário que ele escreveu, ele diz, eu já confessei, eu já facilitei o trabalho da polícia, as razões são coisas do foro íntimo, não tenho que dar razões. Então, ele é um personagem muito importante, ele toma a palavra no júri, para ele fazer a sua defesa. O advogado fica impaciente, porque está roubando a cena, ele está roubando a cena é do advogado, normalmente. E ele escreveu na cadeia, né, diários, livros. Escreveu. Comentou até sobre o sistema penitenciário brasileiro, né? Sobre o sistema penitenciário. Mas ele não tinha nenhuma simpatia pelo criminoso chamado comum. Certo. Ele era, assim, um tipo elitista. Ele queria explicar e dar remédios, dar soluções para o problema da criminalidade e para integrar uma massa de indivíduos ignorantes, boçais, etc., na ordem social. E a suspeita que se teve no caso é que ele estaria tendo ou teria tido um caso, algum tipo de relacionamento com a viúva, né, com a esposa da vítima. O que também nunca se chegou a um consenso, né, com relação a isso. Eu acho que não teve. Você acha que não teve? A minha opinião é que não teve, porque na troca de cartas que eles fazem, as cartas foram apreendidas pela polícia, a última carta é de alguém que diz, não quero ter relações mais íntimas com o senhor e tal. E pode ser que eu esteja enganado, mas eu tenho a impressão que não tiveram. Mas você acha que o crime foi motivado por ele ser apaixonado por ela, pela mulher do... Olha, aí, como ele diria, eu não conto as minhas razões, não tenho que lhe dar a solução. Pode ter uma história de atração, o desejo de ter essa mulher. Paixão, é meio difícil, eu acho que em algum momento eu falo em paixão. Pode ser, mas isso é difícil de dizer, acho que uma paixão... É preciso pensar que essa turma é jovem, né? É turma de 20 e poucos anos, todos eles. Então, é possível que houvesse uma paixão e tal, mas há uma outra coisa, ele tem muita raiva do Elias, o proprietário de uma fábrica, de uma casa de calçados lá na 25 de março. É interessante, né, Boris? Diferentemente do romance policial, ao final, geralmente tudo se resolve.
a gente sabe toda a motivação, sabemos até o que o assassino pensa, né? O autor diz, você pega uma Agatha Christie, é mais ou menos isso, né? No caso real, nos três, como o senhor comenta, tá, o caso teve um final, identificou-se o assassino, sabendo a quem morreu, mais ou menos sem um motivo, mas nunca se entende de fato o porquê, né? Às vezes, como foi a Albertina com o marido topou participar do assassinato da ex-amante, do Michel, a gente não sabe direito qual foi a motivação. Quer dizer, sempre permanece um mistério, né? É muito no mundo real, né? Não sei, essa sua observação é muito interessante, porque realmente não é a literatura de mistério em que o mistério afinal se descobre. Começa que os autores a gente sabe quem são. Não há uma investigação para saber quem matou. Muito rapidamente a gente sabe. Mas o que a gente não sabe são motivações. As motivações ficam no terreno das hipóteses. E isso, para escrever algo que se aproxima da ficção, é bem interessante. No próprio caso da Albertina, ela era professora, né? E tinha relatos, era uma professora que tinha, né, com uma reputação não boa, né, na época vista como não, né, que ela tinha relacionamento com muitos homens casados. Aí outras pessoas dizem que não. De janela aberta. Dormia de janela aberta, umas coisas assim. Você imagina que tem um homem que põe uma escada, porque é um andar de cima, e sobe no quarto dela e tal. E outros relatos dizem que não, né, que ela não era isso, que sempre teve um comportamento considerado na época, né, o apropriado para uma mulher. Quer dizer, são muitas as questões que ficam ali, né? Aí você vê que tem realmente uma veiculação, uma transmissão de imagens muito opostas. Porque os promotores, a meu ver, erradamente, estou aqui fazendo um juízo de uma coisa que aconteceu há um século, mas erradamente eles insistem em exagerar os tratos negativos da Albertina. Então eles começam a dizer, ela é uma prostituta, uma rameira, uma não sei o quê, que evidentemente isso ela não é. Podiam dizer que ela era meio leviana e tal, e sair por aí, talvez ele se saísse melhor, porque o exagero introduz a dúvida, a incredibilidade do que ele está falando. E os advogados de defesa, que são muito bons, aliás, insistem na honradez absoluta dessa moça segundo os padrões da época. Ela é professorinha de ensino primário, provavelmente, como se dizia na época. Ela foi para o interior, trabalhando de cidade em cidade e tal. Ela teve um filho legítimo com o marido, e o filho atuou muito bem. Isso é verdade. Embora fosse uma criança de colo, atuou muito bem porque acompanhou a mãe nas cenas do Tribunal do Júri, na sala do Tribunal do Júri. Claro, isso granjeou uma simpatia enorme, certamente. É interessante o senhor, principalmente nesse caso, o senhor vai narrando como o julgamento é um espetáculo em si também, né? Eram sessões que variavam à noite ali, né, por horas, e os promotores, advogados, todos falavam muito bem, né, com uma oratória muito... E como as salas ficavam muito cheias, ninguém saía porque perdia o lugar, então fica lá. É uma coisa histórica mesmo, até psicanalítica, podemos até brincar um pouco assim, como certos transgressores, assassinos, exercem um fascínio popular mesmo, né? Que nem nesses casos a população cercava o tribunal. Quando acho que o Michel também, né, veio preso, né? Houve a polícia até teve que mudar a rota, né? Não divulgar a rota ali É uma relação ou de simpatia ou às vezes de ódio, de querer matar, de querer liquidar, quer dizer, estuprador, o suposto estuprador. Tem a história dos linchamentos, de fazer justiça com as próprias mãos. Isso é uma coisa que tem uma inclinação disso para a massa até nos dias de hoje. Não é que não exista nos dias de hoje. Mas tem o outro lado da moeda, que é a simpatia. Certos criminosos realmente se transformam em figuras atraentes. São atraentes para mim, porque que aquele pessoal não poderia... Eu posso entender que eles consideram essas umas figuras atraentes. E a imprensa também, porque em várias passagens a imprensa chega a chamar a Albertina do primeiro crime de heroína, pelo esforço, pela coragem de vingar a sua própria honra, e por aí vai.
E o terceiro caso do Pistone, né? O italiano. Pistone. Giuseppe Pistone. Giuseppe Pistone, que tem uma... E a vítima, Maria Fea, né? Isso, Maria Fera. É que é interessante que hoje ela é considerada até uma santa, né? O senhor conta no livro, em Santos, né? Onde ela foi enterrada. Tem pessoas que vão lá, rezam, né? Pedem ajuda, né? Existe um pequeno santuário. No culto da Maria. Um outro crime da mala, né? Ela foi uma vítima também. O segundo crime da mala. Segundo crime da mala. Que, aliás, é o mais conhecido na memória. E quando se fala em crime da mala, é muito comum que as pessoas me digam: aquele primeiro daquela Maria que morreu e tal. Eu digo: existe um outro. Esse eu não conheço e tal. E o crime da Galeria de Cristal é praticamente ignorado. Mas esse que é o mais conhecido, acho que o senhor até comentou que é o que menos te atraiu, né? Dos três é o que isso menos... é uma coisa talvez pessoal, não estou querendo fazer injustiça com os personagens. Menos me atraiu porque os protagonistas do drama são pouco contraditórios. Eles são marcadamente alguma coisa, né? O Pistone, toda a história do Pistone, que é interessante por ver o outro lado da história do imigrante, mas toda a história do Pistone é a história de um vigarista. Ele explora a mulher, parece que ele esteve condenado na Argentina, é um aventureiro, quer dizer, é o homem mau. Em contraste, ela tem tais virtudes que virou uma santa. E ela estava grávida na época, né? E estava grávida na época e ainda tem essa cena terrível que ela dá à luz um feto, né, já morta. O senhor tem livros clássicos, né, sobre temas mais amplos, como a Revolução de 30, né, que é o mais conhecido. O seu modo de lidar nas pesquisas e no livro é diferente quando é um tema, digamos assim, né, um tema nacional, realmente um tema, né, presente na história mesmo, um tema fixo, e quando quando o senhor lida com casos anônimos de crimes, é diferente para o senhor? Como é que o senhor vê? É muito diferente, não é pouco diferente, é muito diferente. Quer dizer, nos casos que são coisas de repercussão nacional, ou análises de conjunturas e tal, o meu distanciamento, o distanciamento do historiador em geral, é significativo. Você pode simpatizar com uma figura aqui, uma figura ali e tal, mas é tudo muito mediado. E tem uma distância desses personagens. Quando você faz uma história como essa, eu pelo menos, para que ela tenha graça, e eu espero que ela tenha, você se envolve muito com esses personagens, né? Houve um momento que eu virei um torcedor da Albertina. Agora, ao mesmo tempo eu sabia que a Albertina era uma criminosa, ela tinha dado 2 tiros ou 3 pelas costas no pobre do bacharel Malheiros. E há uma coisa que também me envolve muito nesses crimes, que é eles têm um lado, uma feição memorialista. O que eu quero dizer com isso é que esses crimes se passam em São Paulo, que é a cidade onde eu nasci, onde eu vivi sempre, fora saídas relativamente curtas para o exterior. Então, todo aquele ambiente que, de certo modo, eu sou mais novo do que a época desses crimes, mas todos aqueles crimes têm a ver com uma São Paulo que de algum modo eu conheci. Por exemplo, o centro da cidade. O centro da cidade mudou muito, mas não mudou tanto. Outras regiões da cidade foram ou totalmente construídas mais ou menos em anos mais ou menos recentes, ou houve grandes demolições. O caso da Paulista, da Avenida Paulista, nesse sentido é um horror, porque se destruíram os vestígios de toda uma época, que era uma coisa que daria para muitos estudos, enfim, para muitos ramos de conhecimento procederem uma investigação. O Centro Velho é relativamente mantido, que, aliás, não era Centro Velho, porque era o centro, não havia outro naquela época. Então, o que acontece é que aquela paisagem arquitetônica e tal que está ali, apesar das modificações e tal, é uma paisagem conhecida para mim. Então, eu mergulho também
nas ruas, nos prédios, nas andanças e tal. Qual crime recente o senhor acha que mereceria um livro por também ter essas características, né? Revelar muito personagens inusitados, curiosos, de revelar algum contexto da nossa sociedade agora? Sabe que eu te falei que eu tenho atração pelo crime, mas essa atração com relação aos crimes do presente é meio superficial, ela passa rapidamente, talvez porque haja muito crime, etc. E há coisas que realmente são terríveis, os do passado também são, mas são coisas que passam. Eu tenho dificuldade de... Você sabe um crime que não é recente, mas que também não é tão antigo, que tem mistérios até hoje insondáveis, inclusive alguém sustenta inclusive de autoria. Acho que de autoria não, mas como é que tudo aquilo aconteceu é um mistério. É o crime da Rua Cuba. Né? Não sei se você sabe do que eu estou falando. Esse é um crime que não é atual, mas tem muita coisa a ser pensada, explicada, mas é um campo... Se mover num campo delicado. Deve haver muita gente que não quer falar nada a respeito. E algum crime do passado? Do passado é fácil, viu? Porque eu vivo no passado quando eu mexo com isso. Mas o senhor ainda pensa, algum crime ainda te mobiliza a escrever? Não, acho que eu não vou escrever mais sobre isso. Então, se é que eu vou escrever alguma coisa, né? Porque eu não tenho 30 anos. Boris, muito obrigado aqui. Foi um ótimo papo, foi um prazer recebê-lo. Imagine, o prazer foi todo meu. A nossa conversa foi ótima. Espero que ela repercuta bem. É um tema muito fascinante mesmo, né? E o livro, para quem quiser saber mais um pouco dessas... A gente comentou um pouco, mas tem muitos detalhes que o Boris conta no livro. O Crime da Galeria de Cristal, já, né? À venda aí em todas as lojas. Fica aí a super dica de comprar e ler depois. Augusta, graças a Deus. Este foi o podcast Ilustríssima Conversa, que teve captação e edição de som de Renan Suquevicius. Se você se interessou pelo tema debatido nesse episódio, eu recomendo também a conversa com o jornalista Thales Guaraci a respeito da formação do Brasil Colônia. A conversa foi ao ar em março. Augusta,